Bom dia. Bom dia. Vocês estão conseguindo me ouvir? Que eu tô sem microfone hoje. Vocês estão conseguindo me ouvir? Se não, coloca o microfone. Bom dia, queridos. O som tá bom? Obrigado, Miriam. Obrigada, Dinaí. Então vamos começar, né? Vamos. Então vamos dar início, né? Vamos fechar os nossos olhos, buscar a comunhão com a espiritualidade maior, para que possamos nessa manhã tirar o melhor proveito possível, né? Do nosso estudo, da nossa reflexão. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, amigo, companheiro de todas as horas,
Aqui estamos reunidos, Senhor, mais uma vez, buscando conhecer mais da sua mensagem, buscando cada vez mais sensibilizar os nossos corações, buscando cada vez mais, Senhor, nos aproximarmos de Ti. Agradecemos pela oportunidade, rogamos a vós que o vosso amor, que a vossa misericórdia possa se estender, Senhor, sobre o nosso planeta nesse momento que vivemos, possa intuir e orientar todos os profissionais que se encontram na frente de trabalho, nos hospitais, no combate a essa pandemia, Senhor. Fique conosco, não só hoje, mas agora e sempre. Que assim possa ser. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a parábola do festim das bodas. Ela está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo também, no capítulo 18. Né? E assim começa a parábola. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram. Um para sua casa de campo, outros para o seu negócio. Os outros pegaram os servos e os mataram. Depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse aos servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para elas foram chamados e não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou o silêncio, e então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquantos muitos há chamados, mas poucos os escolhidos.
Então, nós sabemos, né, que Jesus falava por parábolas, né? E ele nos deixou várias parábolas, né, em torno de 40 parábolas. E as parábolas, né, como nós sabemos, são histórias que do cotidiano, Jesus utilizava, né, histórias do cotidiano das pessoas, da realidade das pessoas, do dia a dia das pessoas, para que ele pudesse passar a sua mensagem. Então ele utilizava dessa linguagem figurada, né, fazendo uma comparação da sua mensagem transcendental, né, de um mundo espiritual, para a realidade daquelas pessoas com as quais ele convivia. Porque nós sabemos que as pessoas que estavam no seu entorno eram pessoas de hábitos simples. E Jesus, como governador espiritual da Terra, né, como guia e modelo de todos nós, ele, como mestre, né, que era e que é, ele deveria utilizar-se, né, de uma forma, de uma linguagem, de um linguajar, onde as pessoas pudessem aproveitar o máximo dos seus ensinamentos. Porque não adianta nada, né, ele utilizar de um linguajar, não adiantaria, né, ele utilizar de um linguajar totalmente rebuscado e não proporcionar que a sua mensagem chegasse até os corações das pessoas, pudesse tocar os corações das pessoas. Então ele utilizava dessa linguagem comum das pessoas, né, para que ele pudesse entender, mesmo todas as limitações, porque a compreensão, né, não foi profunda, não foi, na realidade, o que o Cristo queria ensinar naquele momento, até porque as pessoas não tinham ainda condições de compreender. As pessoas ainda não tinham maturidade suficiente para compreender, né? Nem conhecimento, nem desenvolvimento intelectual e moral suficiente para compreender a mensagem do Cristo, né? E ele, então, né, utilizava desse linguajar para trazer essas informações. Mas, mesmo na época, mesmo buscando essas informações do cotidiano, né, das pessoas, elas ainda não eram capazes de compreender a profundidade dos ensinamentos do Cristo. Mas o Cristo prometeu que mais tarde o Pai, né, que Deus enviaria um Consolador, né, que traria toda essa verdade, todos esses ensinamentos, né, à tona, faria com que esses ensinamentos pudessem ser recordados, pudessem ser relembrados, pudessem ser melhor explicados, né? E esse Consolador nós sabemos que é o Espiritismo. Então, Allan Kardec, né, de acordo com todos os estudos, né, de toda a codificação, ele nos trouxe ferramentas para que pudéssemos compreender melhor, né, os ensinamentos do Cristo, né, pudéssemos aclarar a nossa compreensão em relação a isso. E também, né, de acordo com o tempo, né, que os séculos foram passando, a marcha é de progresso, né? Então, nós também podemos nos aprimorando, podemos caminharmos mais em termos intelectuais, podemos caminhar mais também em termos morais, para que pudéssemos compreender melhor, né, a mensagem do Cristo. Então, essa era a didática do Cristo, né? A metodologia, a pedagogia do Cristo. É utilizar-se das situações cotidianas, né? Nós, enquanto profissionais da educação, sabemos muito bem disso, né? Da importância de nós utilizarmos do conhecimento do aluno, da realidade do aluno, para que ele possa, né, compreender melhor aquilo que a gente está buscando estimular, né, a construção do conhecimento. Então, no livro Consolador, nós temos uma questão que é a seguinte: poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, a eterna vibração dos seus sentimentos nos ensinos?
Aí Emmanuel responde o seguinte: as parábolas do Evangelho são como sementes divinas, que desabrochariam mais tarde em árvore de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Então, as parábolas, enquanto sementes, né? E vamos imaginar uma semente. A semente, antes que ela receba, né, a umidade do solo, antes que ela receba água, antes que ela receba luz, né, calor do sol, ela tá ali, né, pura e simplesmente. E as parábolas, quando elas vieram revestidas, né, dessa linguagem figurada, elas atravessaram os séculos, né, os milênios, de forma intocada, porque as pessoas não compreendiam a profundidade que elas tinham, então não tiveram como deturpar. Então, elas, à medida que nós recebemos o esclarecimento, né, da doutrina, e à medida que nós tivemos a oportunidade de ampliar os nossos conhecimentos, aí sim a gente aquilo que realmente elas têm para nos passar. Então, a semente permaneceu intacta, né, durante todo esse tempo, para, no momento oportuno, ela pudesse, né, ser depositada num solo fértil, num solo bem tratado, num solo arado, num solo remexido, né, para que pudesse receber todos os cuidados que uma semente e uma planta deve receber, né, todo a água, a luz, né, a luz do Cristo, né, a luz do conhecimento, para que ela pudesse então germinar e se transformar, né, em árvores de bons frutos. Então, o capítulo de Mateus 13 fala que Jesus falou todas as coisas às multidões por parábolas. Nada lhe dizia sem usar alguma parábola, cumprindo assim o que fora dito pelos profetas, né, antes do Cristo. Abrirei minha boca em parábolas e proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Quer dizer, o Cristo já veio trazer informações que até então eram ocultas, mas que também, por outro lado, não poderiam ser descortinadas naquele momento, porque as pessoas não tinham capacidade de compreender, né? Quando nós estamos muito tempo no escuro e quando as luzes são acesas, o que acontece com a gente, né? A gente fecha os nossos olhos porque a gente não tem condição, né, de visualizar aquela luz naquele momento, né? Porque acaba, né, ofuscando os nossos olhos. Então o Cristo também não poderia trazer essa grande quantidade de luz para pessoas que não tinham condições, né, de compreender aquela luz naquele momento, aquele conhecimento naquele momento, né? Então, antes do Cristo, nós sabemos que nós tivemos, já que nós estamos falando de semente, que nós tivemos outros tantos, né, que filósofos, profetas, que já vinham preparando, né, o solo, preparando os corações para que pudesse receber essas sementes divinas, para que pudesse receber a palavra do Cristo, né? E como nos diz também a parábola, que nós vamos daqui a pouco, né, pensar os símbolos que ela vem trazendo, para que a gente possa ter uma compreensão maior, porque a parábola, né, todas as parábolas, elas são cheias de simbologismo. Então, cada símbolo, né, a gente fazendo uma interpretação segundo a luz, né, da nossa doutrina, a gente pode ter uma compreensão maior da parábola, né, uma abundância, né, de informações com a parábola. Porque se nós formos fazer uma interpretação literal da parábola, a gente não consegue compreender, né, direito. Porque olha só, um rei resolveu, né, dar uma festa para o filho, uma festa de casamento, e solicitou que os seus servos fossem convidar, né, as pessoas para vir para a festa. Quer dizer, um rei manda convidar as pessoas. Então, consequentemente,
essas pessoas convidadas deveriam se sentir muito honradas de serem convidadas. Afinal de contas, não era uma festa qualquer, né? Era a festa de casamento do filho do rei. E uma festa de casamento, naquela época, naquela sociedade, durava em torno de 7 dias. Então, seriam 7 dias de alegria, de comemoração, né? de mesa farta, um momento de confraternização, de felicidade, né? Então, como que eu sou convidada para uma festa que durava 7 dias, com toda a fartura, né? Com toda a alegria, com toda a pompa de um rei, né? E eu simplesmente ignorar, né? Simplesmente não aceitar o convite. E o rei, não satisfeito, mandou convidar mais pessoas, outras pessoas, né? Porque os primeiros não aceitaram o convite. Mandou convidar outras pessoas, essas pessoas, além de rejeitar o convite, assassinaram, maltrataram os emissários que foram até eles levar o convite. A gente consegue compreender, literalmente, se a gente for levar, né, ao pé da letra essa parábola, né, fica meio muito estranho, muito complicado. Aí as pessoas não aceitaram o convite, não quero saber de festa de filho de rei nenhum, eu vou para minha casa de campo, eu vou para o meu trabalho, eu vou ver a minha vida, eu não quero nem saber de rei, não quero saber de nada, né? Aí o rei não aguentou mais aquilo e falou assim, olha, as minhas criações já estão mortas, a mesa já está servida, o que eu não posso é parar a minha festa, né? Eu quero comemorar a festa do meu filho, do casamento do meu filho, então vocês saiam por aí e convidem qualquer um. Chamem a todos que vocês encontrarem pelo caminho. Assim, os servos fizeram. Chamaram quem estava pelo caminho. Aí encheu-se o salão, né? Isso que a parábola nos fala. Encheu-se o salão, todos estavam lá no salão. O rei adentra o salão e vê o indivíduo que lá estava. Não satisfeito de ver aquele indivíduo, o rei vai e fala, ué, como que você entrou até aqui? Você não está vestido de forma para que esteja no casamento, para que esteja na minha festa. Ué, mas o rei não mandou chamar qualquer um? Será que as pessoas, né, estariam todos bem arrumados, bem alinhados, andando pela rua? E saberiam que aquele era o momento que o rei ia chamar para ir à festa? O rei indignou-se e mandou que os seus servos amarrassem as mãos, né? E jogasse aquele indivíduo lá fora, nas trevas, na escuridão. Porque lá haveria prantos e ranger de dentes. Porque muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. A gente não compreendeu, foi nada dessa parábola, levando em consideração a literalidade, né? Levando em consideração o pé da letra. Mas nós sabemos, né, que Jesus trouxe essa mensagem intrinsecamente, os valores, né, a compreensão de fato, a gente pode ter agora à medida que a gente faz um paralelo dos ensinamentos, né, trazidos pelos espíritos, compilados por Kardec, né, juntando com a palavra do Cristo, porque ele não veio para destruir a lei, e o Espiritismo também não veio, né? Veio para dar uma interpretação extensiva, né, dos conhecimentos do Cristo. Então, como Jesus falava para espíritos imortais, a sua mensagem também é uma mensagem atemporal, né? O que ele falou há 2000 anos atrás ainda, né, é muito atual para todos nós, né? Então, para que a gente possa compreender essa parábola cheia de simbolismo, cheia de simbologia, nós precisamos, né, pensar, né, vários tópicos dentro dela, né, para a gente poder ter uma compreensão muito melhor, né? Jesus compara o reino de Deus com o casamento, né?
Qual o sentido de tudo isso? Por que essa comparação com o casamento? Né? Por que tanta resistência desses convidados de comparecerem a essa festa? Que nós já sabemos que era uma festa que durava, né, uma semana, que durava 7 dias. O rei convida essas pessoas especiais, essas primeiras pessoas que se negam a ir ao convite. Por que elas se negaram a ir à festa? Né? Porque esses outros convidados que vieram a posteriori mataram, ultrajaram, né, os servos que levaram o convite. Né? Depois ele estende o convite para todos, e esses todos que comparecem, nem todos estão preparados com a roupa, com a vestimenta, contento. Que trajes são esses que esse indivíduo deveria estar lá trajando, né? E por que esse rei expulsa esse indivíduo da festa? Se ele estava precisando de gente para comparecer à festa dele, depois se dá o luxo de tirar pessoas e mandar pessoas para fora da festa, né? Então, nós precisamos, né, fazer uma compreensão melhor, nós precisamos pensar, né, esse simbologismo que tem aí, né? E nós vamos fazer isso agora, né? Então, nós vamos buscar informações lá no livro O Espírito de Verdade, né? Pensando, né, o início da parábola, quando fala reino de Deus. Tá, o que é o reino de Deus? Lá no livro O Espírito de Verdade, nós temos o seguinte conceito para reino de Deus. Reino de Deus é um estado de sublimação da alma, criado por ela própria, através das reencarnações incessantes. Tá, é um estado de sublimação da alma. E o que é sublimação? Sublimação, ela vem do latim, que significa sublime, que significa elevado. Então, o reino de Deus é um estado de elevação da alma, criado por ela própria através das reencarnações incessantes. Tá, tranquilo. Até aí, tudo bem. Mas a gente também pode buscar um outro conceito, né, de sublimação, que a gente encontra, né, no dicionário, que diz que a sublimação é um fenômeno físico-químico de passagem de uma substância sólida para uma substância gasosa. Então, se nós formos trazer para a nossa realidade, nosso contexto em que nós estamos estudando aqui agora, essa passagem, né, essa sublimação, esse estado físico-químico, que é a passagem de uma substância de um estado sólido para um estado gasoso, a gente pode compreender também que é uma passagem da nossa condição material, né, por uma condição mais espiritual, né? Então, o reino de Deus é esse estado de sublimação, é esse estado de elevação, é esse estado de deixarmos de ser tão materiais e nos tornarmos pessoas mais espiritualizadas, né? Se Cristo falasse isso naquela época, será que haveria condições das pessoas compreenderem, né? O reino de Deus, né, é um estado de elevação da alma criado por ela própria através das reencarnações incessantes. Eu creio, né, que não. Né? Ele não sendo tão explícito, ele não foi compreendido. Imagine se ele fosse. Ele foi mal compreendido, não imagine se ele fosse tão explícito dessa forma. Então, esse reino de Deus, né, no início da parábola, a gente compreende como um reino imaterial, né? Não um reino material, como muitos acreditavam, né? De repente até acreditam até hoje, como se fosse uma proposta de um reino físico, de um reino material. Vamos lá. E as bodas? O que significa essas bodas, né? Nós vimos que o reino de Deus é o estado de elevação da alma,
Então, o reino de Deus é comparado, né, a um rei que queria, né, fazer, né, uma festa para o casamento do filho. E o que são essas bodas? Era tradição também daquela época, né, comparar as relações de intimidade, de proximidade, de comunhão com o casamento. Porque, na realidade, essa era a experiência mais próxima de intimidade que eles tinham. Então, as bodas, a gente pode compreender, né, como a união, como a aliança, como a comunhão, como uma relação de estreita intimidade, tá? Entre os dois planos da existência? Pode ser, entre os dois planos da existência. Né? As bodas seriam, então, essa união harmônica, essa união de afeto, essa união de proximidade, né? Que essa era a referência, né? Que seria mais próxima para as pessoas compreenderem, né? De união, de intimidade, de comunhão. Seria a relação de casamento, a relação de bodas. E o rei? Quem é esse rei? Quem Jesus estava atribuindo, né, essa como rei nessa história? O rei seria Deus, né? O príncipe, né? Se é filho do rei, é o que? É príncipe, né? Consequentemente, o filho do rei, o príncipe, o noivo, seria o próprio Cristo, né? E a noiva? Porque um noivo não vai casar sozinho, né? Tem que ter alguém para que ele possa casar. Então a gente pode compreender também a noiva, né, como cada um de nós, enquanto individualidade, né, e a humanidade de modo geral. A gente fazendo essa interpretação, a gente já consegue visualizando melhor a parábola, né? O reino de Deus é um estado de elevação da alma, o rei é Deus, o filho que vai casar, que vai ter essa relação de união, essa relação de intimidade, né? Essa relação de proximidade, é o Cristo, né? A noiva é cada um de nós e todos nós ao mesmo tempo, né? Então, Jesus quis dizer com essa parábola que Deus, né, espera, né, que o rei, né, que Deus espera, né, essa relação de intimidade, essa relação de união de todos nós e de cada um de nós com o noivo, com o Cristo, né? Para que possamos nos elevar espiritualmente, né? Sermos felizes, sermos alegres, assim como uma festa que dura 7 dias, né? Que é a festa de casamento, que era o período que durava os festejos naquela época. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Só pra gente, né, confirmar as nossas divagações, as nossas interpretações. Então, na questão 309 do livro Consolador, nós temos uma pergunta que Emmanuel nos responde. Em que sentido devemos interpretar a sentença de João Batista? A quem pertence a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, quem com ele está e ouve, muito se regozija por ouvir a voz do esposo, pois este gozo eu agora experimento, e é preciso que ele cresça e que eu diminua. Então, o que Emmanuel nos responde quando João Batista, né, faz essa consideração? Que a quem pertence a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que com ele ouve, fica muito feliz com a voz do esposo, né? Pois aquele gozo ele experimenta naquele momento. Então, o que Emmanuel nos responde com essa pergunta?
O esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo, o mesmo Cordeiro de Deus que arranca as almas humanas dos caminhos escusos da impenitência. O amigo do esposo é o seu precursor, cuja expressão humana deveria desaparecer, a fim de que Jesus resplandecesse para o mundo inteiro no seu evangelho de verdade e de vida. Então nós vimos aí que Jesus, né, só para confirmar aquilo que a gente disse anteriormente, é o esposo, né? É o esposo da humanidade. E nesse momento, João Batista tem a alegria, né, de servi-lo, de ter vindo antes dele, para já ir preparando os corações e preparando as pessoas, para que quando Jesus chegasse, né, a sua mensagem pudesse resplandecer, né, para o mundo inteiro. Aí a gente pode estar refletindo nesse momento, já que nós sabemos que Jesus é o noivo e nós somos a noiva, né? Nós enquanto individualidades e enquanto humanidade, de modo geral, aí a gente pergunta, será que o nosso casamento com Cristo, com esse noivo, né, já se consumou, né? Será que nós já efetivamente, né, fizemos essa união, essa comunhão com Cristo? Ou será que nós estamos ainda em fase de namoro? Noivando, né? Apenas admirando as palavras, apenas admirando a mensagem, achando lindo, olha que lindo, olha tudo maravilhoso que ele fala. Mas será que efetivamente nós já estreitamos esse laço de intimidade, esse laço de união para com Cristo? Às vezes a gente, né, fica assim encantada, né, com todos os ensinamentos, com toda a mensagem do Cristo. Mas será, né, que nós já praticamos aquilo que ele ensina, que nos ensinou, nos ensinou, né, para que de fato possamos consumar, né, essa união? Porque na realidade, a consumação do casamento com Cristo, eu acredito que ela só vai acontecer de fato quando o Evangelho, quando o ensinamento do Cristo se tornar uma prática diária nas nossas vidas, né? Quando o nosso comportamento, de fato, houver mudado e for pautado no ensinamento do Cristo. Que não basta a gente dizer, né, eu sou cristão, mas desejar mal ao outro, não saber lidar com os sentimentos conflitantes, né, ter ódio, né, e outros tantos sentimentos infelizes que nós ainda temos, né, porque somos imperfeitos, muito imperfeitos. Ah, mas eu sou imperfeito na Terra, então eu posso ter. Qual que é a grande importância disso tudo? É nós reconhecermos que nós somos imperfeitos, reconhecermos que nós estamos na Terra para nos reeducar e domar, né, esses sentimentos, domar essas más inclinações, domar tudo aquilo que nos desvirtua e que nos tira, né, do caminho ensinado pelo Cristo, para que a gente possa, né, continuar namorando e noivando, para que mais para frente a gente possa de fato, né, consumar esse casamento com o Cristo, transformando os nossos comportamentos, né, de fato, né, na pregação do Evangelho, para que a gente não precise abrir a boca para falar nada do Evangelho, mas que o nosso comportamento por si só possa ser, né, o Evangelho vivo, né, o ensinamento vivo do Cristo. Aí nós vimos também lá na parábola, falando que os servos que foram levar o convite, que esses servos foram uns ignorados, outros foram ultrajados, foram maltratados e outros tantos foram até mortos, né? Simplesmente porque levaram o convite do casamento. Quem são esses servos? Os servos, nós podemos compreender
aqueles que levaram o convite, né, do Cristo para essa união de Jesus com cada um de nós e com a humanidade, nós podemos entendê-los como os profetas, que antes do Cristo já vinha trazendo mensagens do Cristo, né, para trabalhar esses corações, preparar esse solo para a semente do Cristo chegar e encontrar um solo bem arado, bem remexido, bem fofinho, para que essa semente pudesse, né, receber todos os nutrientes, pudesse se transformar, né, germinar e se transformar em árvore e, consequentemente, em frutos. E nós podemos também compreender como os filósofos, né, que sabemos que Sócrates, Platão foram precursores, né, do espiritismo, e como eles também vinham trazendo uma mensagem, né, de amor, uma mensagem de sensibilização dos corações, né, mensagem também da imortalidade da alma. Então, Sócrates, né, foi compreendido? Não foi compreendido, né? E outros tantos não foram compreendidos porque as pessoas não tinham maturidade intelectual, né, e moral para estar recebendo aquelas informações. Né? Aquele exemplo que eu dei, quando a gente liga a luz, né, quem está no escuro, o que acontece? Os olhos se retraem e a tendência é negar, né, negar aquela claridade. Né? Então, no livro, o Consolador também, na questão 277, traz o seguinte: os espíritos elevados, como os profetas antigos, devem ser considerados como anjos ou espíritos eleitos? Aí qual é a resposta que Emmanuel nos traz? Eles são missionários, junto à esfera de atividades propriamente material. Os profetas antigos eram também chamados a iluminação sementeira. Então, a gente viu que, só para confirmar o que a gente está falando também, né, que esses profetas eram missionários do Senhor, eram missionários de Deus, enviados, né, do Cristo enquanto governador espiritual da Terra, né, para estar chamando, né, essas pessoas para uma realidade diferente, né, para uma sensibilização maior dos corações, né. E na próxima questão também, na questão 278, a gente tem uma complementação, né, dessa pergunta aí, que nos esclarece, né, e que nos traz que esses profetas, eles vieram na realidade, né, sensibilizar os homens para o advento da lei do amor, né, que viriam mais tarde com a personificação do Cristo, né? Quem são os convidados? Os primeiros convidados que simplesmente não aceitaram o convite, né? E esses outros tantos convidados que vieram a posteriori, que não aceitaram também, e os últimos, bons e maus, que foram chamados. Os primeiros convidados, a gente pode compreender como o povo hebreu. Por que o povo hebreu sendo os primeiros convidados? Porque eles já tinham, né, conhecimento da existência de um Deus único. Né? Os profetas já vinham há séculos, né, trazendo mensagem, trazendo instrução, né, das formas de proceder. Então, eles seriam os primeiros convidados porque eles já tinham mais condições de compreender, de receber, né, o convite. Mas, simplesmente, eles ignoraram. Quem são esses outros convidados? Né? Todos os povos. Aí, quando fala lá, convidar bons ou maus, ou seja, aqueles que acreditavam em um Deus único, ou aqueles que acreditavam em vários deuses, ou aqueles que não acreditavam em ninguém. Que fossem todos convidados, então, porque o que não poderia acontecer é da festa, é da união, da tentativa de união, né, do Cristo e com cada um de nós, se esgotasse, porque era chegado o momento, né, do convite para que essa união
acontecesse, né? Então, os convidados que se escusaram do convite, né? Que uns foram para sua casa de campo, outros foram para o seu trabalho, né? Eles estavam preocupados com o quê? Com os seus interesses imediatos, né? Com o imediatismo da vida. E quanto de nós somos convidados, né? Que os convites continuam chegando, né? E a gente também está preocupado com as nossas questões imediatistas, com os nossos interesses imediatos, com as nossas questões daquele momento e deixamos os convites, né, passarem sem que a gente possa aproveitar, né, as festas, os banquetes que nos são proporcionados. E então ele se estendeu o convite, né, para todos os outros, que em tese não estariam preparados, né, para aquela festa. Mas o banquete estava servido, né? A lei de amor, né? A lei de transformação daquele Deus que todos temiam, né? Aquele Deus vingativo, daquele Deus cruel, né? Para um Deus de amor, né? Uma mensagem totalmente diferente, né? Para um Deus de amor, para um Deus de misericórdia, que um Deus bom e um Deus justo, que inclusive a gente pode chamar de Pai, né? Porque se fosse um Deus cruel, um Deus vingativo, nós não poderíamos, né, utilizar, né, desse substantivo de tanta intimidade, tão próximo, né? Então, essa mensagem de amor, essa mensagem de fraternidade, né, que estava ali posta naquele banquete, né, precisava que tivéssemos, né, pessoas para compartilhar dela, pessoas que pudessem estar ao redor daquela mesa, né, daquele banquete de uma realidade espiritual e não mais uma realidade material que até então era o que eles conheciam de fato. Aí a gente lembra daquele trecho, né, bem estranho, em que o rei entra no recinto, vê a sala cheia e encontra um indivíduo que não estava vestido com a túnica nupcial, né? Se o indivíduo foi pego de surpresa, né? Foi pego na rua, não esperava que aquele convite fosse acontecer, como esperar que ele tivesse vestido essa túnica, essa roupa, né? Será que essa túnica de fato é uma veste material? É uma roupa, né? Pelo que a gente entendeu, ela é um pré-requisito para participar da festa de casamento, né? Para participar dessa união, né? Essa união de alegria, de felicidade, né? De harmonia, essa festa de paz, essa festa de elevação, né? Mas afinal de contas, do que se trata essa túnica? E isso a gente vai obter a resposta, né, do que se trata essa túnica no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, que nos diz que a túnica nupcial é ter puro o coração, é sinceridade espiritual. Então o rei, né, Deus, ao adentrar ao recinto da festa, ao recinto da união, né, da humanidade com Cristo, ele é capaz de visualizar as nossas intenções e os nossos sentimentos, os nossos corações, né? E ele viu que tinha um determinado indivíduo que não tinha as condições ainda de estar naquele ambiente, de estar naquele banquete. Então, o que ele fez? Ele pegou, solicitou que aquele indivíduo fosse amarrado. Nossa, mas que crueldade, né? Se eu não estou preparada para participar do banquete espiritual, se eu não estou preparada para essa união íntima com Jesus, como que Deus pode mandar me amarrar?
Mas aí, conhecendo a doutrina, a gente vê que de crueldade isso nada tem. Porque quando nós estamos amarrados, né, fazendo uma interpretação daqui da parábola, nós perdemos um pouco da nossa liberdade, né? A gente se vê imobilizado, a gente se vê desativado. E em determinados momentos das nossas existências, é altamente misericordioso e justo que a gente seja desativado, que a gente seja imobilizado. Por quê? Para evitar que a gente reincida em equívocos, para evitar que a gente continue nos endividando diante da lei do Cristo, diante da realidade espiritual. Então, quando o rei solicita que o indivíduo seja amarrado, ele está simplesmente dando uma oportunidade, né, sendo justo e misericordioso, para que aquele indivíduo não permaneça se equivocando. Neutraliza, né, desativa, imobiliza ele. Chega, você está fazendo muita bobagem. Vamos dar um tempo, né? E além de amarrar, o rei mandou que o indivíduo fosse jogado às trevas exteriores. Mas aí a gente faz uma análise. Se o indivíduo foi jogado às trevas exteriores, porque lá nessas trevas exteriores tinha prantos, né? Tinha dor, tinha sofrimento e ranger de dentes. E olha só, para estar rangendo os dentes é porque o sofrimento é muito grande. É porque ele precisa estar em contato com essa situação difícil para ter algum aprendizado. Então, se ele foi lançado às trevas exteriores, consequentemente o interior dele não estava muito legal. Consequentemente, o interior também estava em trevas, né? Então, essas trevas exteriores foram necessárias para que pudesse haver um burilamento, um melhoramento desse indivíduo, né? É uma oportunidade de se reeducar essas trevas exteriores. Então, quando a gente lembra que é uma oportunidade de reeducação, a gente pode fazer um link com o quê? Com uma encarnação nova, né? Esse indivíduo foi neutralizado e foi enviado para uma nova encarnação, uma oportunidade de se reeducar, né? Porque ele já tinha feito muita bobagem, ele foi neutralizado, chega, para aí, vamos fazer um planejamento novo? Fazemos. Vamos pensar alguns itens aqui que você precisa com urgência melhorar. E nesse caso, aparentemente, né, nem condição de escolha ele teve, né? Foi uma encarnação compulsória. E foi jogado a essas trevas, né, onde haveria prantos e ranger de dentes, né? Foi oportunizado, né, a ele a reencarnação, né? Esses prantos e ranger de dentes, consequentemente, seriam as provas, né, com as quais ele deveria passar para que ele pudesse se reeducar e, consequentemente, evoluir. Então, quando eu disse que as vestes, o próprio Evangelho vem nos trazendo como a resposta do que se trata, está lá no item 2 do capítulo 18, que diz o seguinte: no entanto, não basta ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão. Ah, eu me digo que eu sou cristã, então eu já tenho meu casamento, a minha união íntima com Cristo, né? Só simplesmente pelo fato que eu disse que eu sou cristã. Mas, em contrapartida, os meus sentimentos estão lá, ó, em ebulição, os meus sentimentos negativos, né? E eu não faço nada para que eles mudem. Aí que eu dou vazão para eles. É isso mesmo, aí eu dou vazão para todos os sentimentos ruins. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condições expressa, estar revestido da túnica nupcial. Isto é, ter
puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras. Fora da caridade, não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que guardam e aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque Jesus disse: chamado haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Então não basta nós conhecermos, né, todos os capítulos de todos os evangelhos, todos os versículos, saber falar de cor, né? Conhecer todas as questões do livro dos Espíritos, saber os números de cor também. Tal questão, esse número tal. Se isso não passar, se isso não proporcionar uma pureza de sentimentos, né? A limpeza dos nossos corações. Se nós não estivermos abertos, né, para abrir mão dos nossos vícios, das nossas paixões, né? Os convites são muitos, né? Mas os escolhidos serão aqueles, né, que estão dispostos a abandonar esses vícios, essas paixões, né, esses apegos materiais e que, de fato, né, façam, né, a reforma íntima, né, tão necessária para cada um de nós. Então, feito essas considerações, né, pensado, né, esses simbologismos, né, da parábola, eu acho que a gente poderia, né, fazer uma leitura dela assim agora. O estado de elevação espiritual do indivíduo, que se dá através das múltiplas encarnações, assemelha-se a Deus festejando a união íntima de Jesus com cada um de nós e com a humanidade de modo geral, mediante a convites, né, das mais variadas matizes, dos mais variados, que chegam a todo momento, né, não só, né, em momentos específicos. Aí a gente pode trazer, né, para a nossa realidade dos dias que estamos vivendo, né, porque às vezes a gente recebe convites a nível individual, ao longo da nossa existência, né, seja por questões íntimas de cada um de nós, né, sejam por problemas de saúde. Às vezes a gente recebe convites para que a gente possa purificar nosso coração. Às vezes é uma depressão, às vezes é um problema de saúde com alguém na família, né? A gente recebe um convite para a gente purificar o nosso coração, para a gente tentar ser melhor, né? A gente tentar ser mais simples, tentar ser mais humilde, tentarmos ser pessoas, né, mais caridosas, mais empáticas. Mas aí a gente fala o quê? Vou para minha casa de campo, vou para o meu trabalho, né? Ou seja, vou ver os meus interesses imediatos, terrenos. Depois a gente vê isso, não estou com tempo para isso, né? E a gente não nos deixa sensibilizar com os convites que chegam. Mas às vezes a gente recebe convites a nível macro, né? Convite que não é apenas individual, para a Aline, né? Para o Washington, para a Jocineia, para a Edinaí. Às vezes a gente recebe um convite para a humanidade inteira. E a situação que nós vivemos hoje no nosso planeta, né, é um convite dessa proporção. É um convite macro, né, para que todos nós, diante, né, de tudo que a gente vê noticiado todo dia, né, diante da gente se sentir em risco o tempo todo, não saber como será o amanhã, né?
para que a gente possa aproveitar essa oportunidade de trabalharmos os nossos sentimentos, de trabalharmos a pureza do nosso coração, de trabalharmos a simplicidade, a humildade. Porque com a situação que a gente está vivendo, né, da pandemia, não adianta eu ter dinheiro, não adianta eu ter cargo, não adianta eu ter profissão, que eu diga eu sou PhD em não sei o quê. Nada disso vale. A gente tá, todo mundo, né? Não vou dizer no mesmo barco, mas a gente está todo mundo no mesmo mar revolto, né? Uns em canoas, outros, né, em barcos maiores, outros em navios, mas todo mundo suscetível a tudo. Então, é mais um convite sendo feito para que a gente possa rever, né, os nossos sentimentos, o nosso interior, né, desenvolver em nós, né, bons sentimentos, pureza de coração. Porque para participar dessa festa, né, dessa festa de bodas, dessa festa de união com o Cristo, com a mensagem do Cristo, né, com a internalização da mensagem do Cristo em nós, e para que possamos fazê-la com que ela se torne, né, uma prática cotidiana, a gente precisa, né, ter a pureza de coração, ter a pureza de intenções, fazer as coisas totalmente sem pretensão de ter nada em troca, né? A gente faz, nem lembra que fez. Ah, eu fiz isso, nem sei que fez, nem saber que fez, né? A pureza de ações, né, para que possamos ter boas obras, para que possamos ser simples, ser humildes, esquecer essa história de fazer comparação de humildade com condição financeira. Humildade é um estado de alma, não tem nada a ver com questões materiais, né? Ah, fulano é muito humilde, né? Humilde no sentido de carência material, que não é esse o contexto, né, que a gente está fazendo aqui, essa colocação, para que a gente possa ser mais empático também, mais solidário, né, e todos os outros, né, sentimentos positivos e valores positivos, né, que a gente conhece, né, que a gente possa de fato elevar os nossos sentimentos e nos purificar. A gente possa ter os nossos corações, né, a cada dia mais limpo, né, mais puro, né. E falar em corações, aí eu me lembrei agora de um trecho, né, do livro Libertação, de André Luiz, né, psicografado por Chico, quando Gúbio, o orientador espiritual de André Luiz, né, na missão que ele tem nesse livro Libertação, diz que o coração é o tabernáculo. O coração é o tabernáculo. E a sublimação, ou seja, a elevação das potências que o integram, é a única via de acesso às esferas superiores. Então, mais uma vez, só para reforçar a importância que nós devemos ter, né? Devemos dar a essa potência que está integrada ao nosso coração, que nada mais são do que os sentimentos, né? Que a gente possa elevar os nossos sentimentos, para que a gente possa, de fato, né, fazer essa união com o Cristo, com a mensagem do Cristo, né? Sei que a gente tem muito a caminhar ainda em relação a isso, que nós estamos ainda muito no início do processo, mas o que a gente não pode é desistir, né? A gente tem que acreditar que a gente busca, né, ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Hoje, um pouco melhor do que ontem. Não é melhor do que ninguém, não. É melhor consigo mesmo, né? Um pouquinho mais do que ontem, e amanhã sucessivamente, e assim a gente vai, porque é um processo, né? É um processo de elevação que se dá ao longo das sucessivas encarnações. Então, que a gente possa aproveitar ao máximo, né, a oportunidade que nós estamos tendo de nos reeducar,
a oportunidade que nós tivemos, né, de ter as nossas mãos amarradas e termos sido jogados, né, nas trevas exteriores, para que a gente possa, né, aproveitar o máximo no nosso período na Terra, né? E no mais, obrigada a vocês por estar comigo até agora, né? Que eu passei um pouquinho do horário também, mas eu penso que a reflexão, né, foi proveitosa, né? Então, vamos fechar os nossos olhos, nos conectar e nos reconectar, né, com o nosso noivo, né? Agradecer a ele a oportunidade de estarmos aqui. Então vamos lá. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, companheiro de todas as horas. Aqui estamos, Senhor, para agradecer a oportunidade desta manhã, dessa reunião virtual, onde pudemos estar unidos em corações e em sentimentos, onde pudemos, mais uma vez, revirar o solo sagrado dos nossos corações para lembrar e relembrar da importância dos seus ensinamentos, da importância que devemos dar àquilo que realmente importa, que são os nossos sentimentos, a elevação das emanações que temos para com o mundo, de entender o nosso coração como um solo sagrado e que dele parte os sentimentos e as emoções, e que, consequentemente, é determinante para as nossas ações e para o nosso porvir. Pedimos a vós, mais uma vez, que possa dissipar todo o mal, que possa plantar a sua semente de amor e de sabedoria e de misericórdia nos corações que se encontram tão endurecidos, tão raivosos, para que possa tirar essa nuvem escura que se encontra sobre o nosso planeta, sobre a nossa nação, para que possamos vibrar amor, Senhor, porque os tempos são difíceis. Oriente, Senhor, os cientistas, os médicos, para que eles possam fazer melhores escolhas, terem mais compreensões na administração das medicações. Intua, Senhor, na busca da medicação correta, da vacina. Auxilie-nos, Senhor, a aceitar os convites, a sabermos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Pedimos a vós que possamos ter um domingo de paz, um domingo de luz e uma semana abençoada, Senhor. Fique conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Que assim possa ser. Então é isso, queridos. Até uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, né? E um bom domingo.